A luta contra Kokushibo está no limite. O demônio é poderoso demais. Seus ataques são devastadores, com um alcance monstruoso. Gyomei tenta entender como aquele demônio possui tantos estilos de ataque. O Hashira percebe que precisa superar seus próprios limites. Caso contrário, não existe chance alguma contra aquele monstro. Então, ele começa a analisar Kokushibo profundamente. Nesse momento, Gyomei desperta um novo poder, o Mundo Transparente. Agora, ele consegue enxergar com clareza a pulsação e os movimentos do corpo do demônio. Tokito precisa fazer alguma coisa. Mesmo sem uma das mãos e com suas habilidades comprometidas, ele se recusa a desistir. Os Hashiras lançam um ataque em conjunto, mas Kokushibo continua sendo o demônio mais forte da história. Usando o 14º estilo da respiração da lua, Kokushibo desencadeia um ataque absolutamente devastador. Sanemi e Gyomei fazem de tudo para anular o máximo possível daquele golpe e conseguem cortar parte do corpo do demônio. Isso cria a oportunidade perfeita. Tokito atravessa o caos da batalha e crava sua espada em Kokushibo. Por um instante, Kokushibo fica confuso em meio aos ataques. O mundo transparente de Gyomei tornou seus movimentos imprevisíveis, até mesmo para o demônio. Então vemos Genya, ele precisa acertar aquele disparo. Sua aparência está completamente transformada, cada vez mais próxima da de um demônio. Genya puxa o gatilho. Uma explosão de balas demoníacas atravessa o campo de batalha. As balas de Genya salvaram o mundo. Apesar dos esforços de Kokushibo para anular o ataque, alguns disparos conseguem acertá-lo. A arma de Genya havia mudado. Ela agora carregava parte do poder de Kokushibo. Então, uma árvore começa a crescer no local onde as balas atingiram o demônio. Em questão de instantes, Kokushibo fica preso. Os Hashiras avançam. Pela primeira vez em muito tempo, Kokushibo sente medo. Um medo verdadeiro. Esse sentimento faz o demônio se lembrar de uma noite, há mais de 400 anos. Era uma noite de lua vermelha. Naquela noite, ele viu algo inacreditável. Seu irmão gêmeo, Yoriichi. Kokushibo pergunta como Yoriichi ainda estava vivo. Afinal, quem desperta a marca do caçador deveria morrer aos 25 anos, mas Yoriichi já tinha mais de 80. Mesmo tendo passado do auge de sua vida, Yoriichi ainda amava seu irmão. Ele assume sua posição de combate. O ar fica mais pesado. Uma aura esmagadora envolve Yoriichi. Sem que Kokushibo sequer percebesse, Yoriichi atravessa sua defesa e corta seu pescoço. Kokushibo tenta entender como Yoriichi sempre foi tão especial. Durante toda a vida, ele foi apenas o segundo. Uma inveja que queimava seus ossos consumia seu coração. Kokushibo odiava o próprio irmão. A verdade é que ele iria morrer. Se Yoriichi tivesse desferido mais um golpe, Kokushibo não teria sobrevivido. Mas o destino decidiu diferente. Antes que pudesse atacar novamente, Yoriichi morreu de velhice, diante dos olhos do demônio. Morreu de forma natural, ainda em pé. O irmão mais velho teve uma morte repentina. Kokushibo admite. Se Yoriichi tivesse desferido apenas mais um golpe, ele teria morrido. Agora que o maior espadachim da história se foi, Kokushibo decide continuar vencendo até o fim dos tempos. Voltamos para a luta. Vemos Kokushibo preso, cercado pelos Hashiras. Mas, de seu corpo, começam a surgir inúmeras lâminas lunares. Kokushibo não vai se render. Tokito acaba sendo cortado ao meio. Genya também tem metade do corpo destruída. Talvez seja dano demais, até para sua regeneração. Mesmo gravemente ferido, Tokito não desiste. Ele é um Hashira. Enquanto continua prendendo Kokushibo, ele dá aos outros Hashiras mais uma oportunidade de atacar. Tokito sente que precisa fazer alguma coisa. Ele não pode permitir que seus companheiros morram como ele está prestes a morrer. Então, Tokito desperta um poder jamais visto nos dias atuais. Sua espada começa a ficar vermelha. A lâmina carmesim é uma técnica que apenas os espadachins mais fortes e habilidosos conseguem despertar. Ela reduz drasticamente a capacidade de regeneração dos demônios. Kokushibo começa a queimar por dentro, incapaz de regenerar seus ferimentos. Este é o momento perfeito. Sanemi. Corte a cabeça do demônio. Em seu último suspiro, Genya decide ajudar. Ele ergue sua arma mais uma vez e dispara um último tiro. Outra árvore começa a crescer. Nesse instante, Gyomei surge com sua bola de espinhos. Mas o pescoço do demônio é duro demais. Kokushibo se lembra de que Yoriichi também possuía a lâmina carmesim. Em sua lembrança, Kokushibo, tomado pela eterna sede de querer sempre mais, admite que eles foram os espadachins mais poderosos da história. Mas Yoriichi pensava diferente. Ele aceitava que era apenas um fragmento da história, e que um dia sua vida chegaria ao fim. Yoriichi tinha fé nas próximas gerações. Ele acreditava que um dia elas o superariam. Ao ver que a arma de Gyomei não consegue cortar a cabeça do demônio, Sanemi golpeia a arma com toda a sua força. Nesse instante, a arma desperta a lâmina carmesim por alguns breves momentos. Apenas alguns Hashiras possuem habilidade suficiente para despertar esse poder por conta própria. O último pensamento de Kokushibo é simples. Sim, irmão. Fomos superados e, finalmente, alcançados. Nesse instante, a cabeça do demônio é cortada. Genya, Sanemi, Gyomei e Tokito.
Os heróis que derrotaram aquele que talvez tenha sido o demônio mais forte da história. Yoriishi, o maior caçador que já existiu. Kokushibo nunca aceitou a ideia de ser superado por alguém. Ele sempre queria mais. Enquanto luta, ele pensa nas próximas gerações. Serão fracas. Ninguém pode superar Kokushibo. Mas então ele olha para Tokito. Mesmo cortado ao meio, o jovem não largou sua espada. Olha para Genya. Apesar de ser humano, ele usa poderes de demônio para continuar lutando. Olha para Sanemi. Mesmo coberto de cortes, ele parece não sentir dor alguma. E então encara Gyomei. A velocidade e a evolução daquele Hashira se comparam às de um demônio. Mesmo assim, todos eles superaram seus próprios limites. Hashiras extraordinários. E nenhum deles sequer usa a respiração do sol. Mas só de imaginar a possibilidade de perder, Kokushibo é consumido por um ódio absoluto. Sanemi percebe que o demônio está prestes a voltar. Shoretsu Kazakiri. Oitavo estilo da respiração do vento. As lâminas de vento cortam a primeira investida. Gyomei avança logo em seguida. Garin Gyubu. Quinto estilo da respiração da pedra. Arcos da justiça. Enquanto isso, Tokito finalmente cai. Seu corpo já não aguentava mais. Sanemi e Gyomei atacam com tudo. O demônio está voltando. Kokushibo desperta uma nova forma demoníaca. Uma transformação ainda mais poderosa. Agora, talvez apenas o sol seja capaz de detê-lo. Mas, por um instante, ele vê seu próprio reflexo na espada de Sanemi. Então, Yoriishi surge diante dele. Talvez fosse apenas uma lembrança. Yoriishi pergunta se o sonho de Kokushibo sempre foi se tornar o samurai mais forte da nação. Em seguida, revela seu próprio desejo. Ele apenas queria seguir ao lado do irmão. E ser o segundo mais forte. Mas, naquele momento, Kokushibo percebe algo. Seu corpo já não consegue mais se regenerar completamente. O último golpe de Tokito foi essencial para aquela vitória. E assim, chega o fim de Kokushibo. Em seus últimos instantes, ele se lembra do irmão. Então reflete. Foi para isso que vivi por centenas de anos? Ele fez de tudo para se tornar o mais forte. Comeu pessoas. Matou incontáveis vidas. Abandonou sua humanidade. E no fim, foi derrotado. Será que realmente valeu a pena se transformar em um ser tão desprezível apenas para buscar força? Não. No fundo, ele nunca quis ser o mais forte. Ele só queria ser igual ao irmão. Yoriishi, aquele que era amado pelos deuses. A relação de Yoriichi e seu irmão sempre foi complexa. Existia muito amor entre os dois, mas também existia uma inveja profunda por parte de um deles. Na época em que nasceram, gêmeos eram considerados sinal de má sorte, principalmente porque poderiam causar conflitos pela sucessão do clã. Yoriichi nasceu com uma marca considerada horrível. Seu pai queria matar aquela criança, mas sua mãe implorou para que isso não acontecesse. Apesar de serem irmãos, tudo era diferente. Tudo era para Kokushibo. A melhor comida, os melhores kimonos, a melhor educação. Enquanto isso, Yoriichi era tratado como um simples servo do clã. Por causa disso, ele nunca saía do lado de sua mãe. Para todos, Yoriichi era apenas uma criança, digna de pena. Mas, Kokushibo ainda se importava com seu irmão. Quando ninguém estava prestando atenção, ele ia até o quarto de Yoriichi. E, em um desses dias, deu a ele uma pequena flauta. Talvez, aquele tenha sido o primeiro presente que Yoriichi recebeu em toda a sua vida. E ele nunca havia ficado tão feliz. Quando Kokushibo treinava, Yoriichi sempre observava seu irmão. Até que, pela primeira vez, Yoriichi falou. Ele fez uma pergunta. Você sonha em ser o samurai mais forte da nação? Depois disso, Yoriichi passou a admirar ainda mais seu irmão. Ele queria seguir os passos de Kokushibo. Queria ser como ele. E, se possível, ser o segundo mais forte. Mas Yoriichi parecia ser uma criança fraca. Afinal, ele precisava se apoiar na própria mãe para conseguir andar. Até que certo dia, Yoriichi pediu para participar de uma aula. O mestre, então, entregou a ele uma espada de madeira e decidiu atacar Yoriichi. Mas aquela era apenas a primeira aula daquela criança. E, mesmo assim, Yoriichi derrotou o mestre sem nenhuma dificuldade. Uma criança de apenas 7 anos havia derrotado o homem responsável por ensinar o herdeiro do clã, Kokushibo. Algum tempo depois, Kokushibo queria entender de onde vinha tamanha força. Então Yoriichi explicou que conseguia enxergar o corpo dele. Conseguia ver seus músculos, suas células, sua respiração. Yoriichi já havia nascido com a marca do caçador e com a capacidade de enxergar o mundo transparente. Foi então que Kokushibo percebeu. Aquele garoto que todos consideravam digno de pena era, na verdade, muito mais forte do que ele. Kokushibo era forte e era extremamente esforçado. Todos conseguiam perceber isso. Mas não existia comparação entre esforço e um prodígio. Um gênio como Yoriichi. Mesmo sendo tão talentoso, Yoriichi não se importava com isso. Ele só queria seu irmão. Queria empinar pipas. Queria brincar. Queria viver como duas crianças normais, mas, naquele mesmo dia, o pai deles descobriu a verdade. E então as posições dos irmãos se inverteram. Kokushibo virou um esquecido, um simples servo do clã, enquanto Yoriichi passou a ser o sucessor. Certo dia, Yoriichi foi visitar seu irmão.
E então contou uma tragédia. A mãe deles havia morrido. Mesmo abalados, Yorite queria ir até o templo, mas antes de partir, revelou que o presente mais precioso que possuía era justamente a flauta que Kokushibo havia lhe dado. Yorite decidiu ir para o templo, mas em vez de aceitar a sucessão, ele escolheu ser um servo do clã. Ele abriu mão de tudo para deixar a sucessão para Kokushibo. Yorite sabia que sentiria a falta do irmão, mas dizia para si mesmo que sempre teria a flauta. Até que em outro momento Kokushibo encontrou o diário de sua mãe, e então descobriu uma verdade que mudaria tudo. Sua mãe sofria de uma doença, e apenas Yorite sabia disso. A verdade era completamente diferente do que Kokushibo imaginava. Não era Yorite que precisava se apoiar em sua mãe, era sua mãe que precisava se apoiar em Yorite. E naquele momento, Kokushibo percebeu que nunca havia entendido completamente seu irmão. A inveja começou a crescer ainda mais. Porque, apesar de todo o seu esforço, Yorite continuava muito à frente. E foi assim que surgiu o maior muro entre os dois irmãos. Um muro chamado talento. Yorite foi abençoado pelos deuses. Kokushibo carregava uma inveja profunda de Yorite. Certo dia, o pai deles mandou que buscassem Yorite, o gênio, mas ele havia desaparecido. Então, seu pai decidiu dar todos os privilégios e todo o sucesso para seu outro filho, Kokushibo. E, por muito tempo, ninguém mais ouviu falar de Yorite. Todos pensavam que ele havia morrido. O tempo passou. Kokushibo viveu uma vida boa. Foi abençoado com uma esposa e filhos. Eram tempos maravilhosos. Não havia guerras, mas então, certa noite, o acampamento foi atacado por um demônio. E, quando tudo parecia perdido, um espadachim espetacular apareceu. Ele salvou os samurais. Era Yorite. Ele havia salvado seu próprio irmão. As habilidades de Yorite eram simplesmente lendárias. E, no momento em que Kokushibo o viu novamente, a inveja voltou. Ele queria ser como Yorite, queria alcançar aquele nível, mas Yorite apenas pediu desculpas por ter chegado tarde. Outros haviam morrido por causa daquele atraso. Yorite parecia um homem sem falhas. Sua força era simplesmente inigualável. E foi então que Kokushibo tomou uma decisão. Abandonou sua família, sua esposa, seus filhos, tudo, para seguir os caminhos de Yorite e se tornar um caçador de demônios. Yorite tentava ensinar suas técnicas e suas respirações para outros espadachins, mas ninguém conseguia alcançar seu nível. Mesmo assim, cada um deles seguiu seu próprio caminho, e novas respirações começaram a surgir. Todas nasceram da respiração do sol. Até que, certo dia, a marca do caçador surgiu em Kokushibo. Ele treinava dia e noite, mas, mesmo com a marca, não conseguia utilizar a respiração do sol. Até que, certo dia, a marca do caçador surgiu em Kokushibo. Ele treinava dia e noite, mas, mesmo com a marca, não conseguia utilizar a respiração do sol. Então criou algo próprio, uma respiração única, a respiração da lua. Mas Kokushibo queria mais. Ele queria tempo suficiente para superar seu irmão. Só que então, alguns dos marcados começaram a morrer, e Kokushibo percebeu que seu tempo também estava chegando ao fim. Afinal, ele também possuía a marca do caçador. Aquela era o fim de uma era dourada. Até que certo dia, Kokushibo encontrou Muzan. Ele queria a vida eterna. Queria continuar treinando. Queria ter tempo suficiente para finalmente superar seu irmão. E Muzan achou aquilo perfeito. Ele queria transformar um usuário de respiração em um demônio. Kokushibo não conseguiu negar a oferta. Vida eterna e uma chance de finalmente superar Yorite. Era tudo o que ele queria. Mas décadas depois, Yorite e Kokushibo se encontraram novamente. Naquela noite de lua vermelha, mesmo sendo um homem idoso, Yorite mostrou mais uma vez que era um verdadeiro gênio. Ele conseguiu colocar Kokushibo à beira da morte com apenas 2 golpes. Mas havia apenas uma coisa capaz de vencer Yorite. O tempo, ele viveu como humano e morreu como humano. Naquele momento, dominado pelo ódio e pela inveja, Kokushibo cortou seu próprio irmão. Mas então, algo caiu do corpo de Yorite. Uma pequena flauta. Kokushibo imediatamente se lembrou de seu irmão e de como aquela flauta era preciosa para Yorite. O grande demônio, Kokushibo, começou a chorar. Afinal, foi ele quem deu aquela flauta. Mesmo depois de tantos séculos, talvez nada tivesse mudado dentro de Yorite. Ele ainda era aquele garoto. O garoto que só queria ter seu irmão por perto, como quando eram crianças. Os séculos passaram, mas Yorite nunca saiu das memórias de Kokushibo. Ele já não conseguia se lembrar do rosto de quase ninguém. Não lembrava mais claramente de seus filhos, de sua esposa, de seus pais, mas o rosto de seu irmão era claro como o sol. E então, voltamos para a batalha. Kokushibo estava chegando aos seus últimos momentos e começou a refletir sobre sua vida. Ele percebeu que não havia conquistado nada. Abandonou sua família, abandonou sua esposa e seus filhos, abandonou o caminho dos samurais e matou Tokito, seu próprio descendente, como se ele não significasse nada. Ele havia ido longe demais. Tudo aquilo, para quê? Então pensou em Tanjiro.
e percebeu que o legado de Yoriichi ainda estava vivo. Yoriichi teve apenas uma vida humana, mas seu legado era eterno. E, no exato momento em que tudo o que restava de Kokushibo era seu kimono, vemos novamente a pequena flauta, a lembrança de um irmão, que ele nunca conseguiu esquecer. Porque, no fundo, Kokushibo nunca quis ser o mais forte, nunca quis superar todos os outros. Talvez ele só quisesse ser igual ao seu irmão. Yoriichi